Tivemos um pequeno probleminha técnico, excesso, né? Falta de espaço na memória. Vamos a retomar aqui então. No Contemplando a Cruz, então, já fala o seguinte: ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz. Eu sei que meu Redentor vive, já fala, né? Eu sei que meu Redentor vive. A palavra Redentor traduz do hebraico goel e significa alguém que defendia um familiar quando esse não podia fazer a sua própria defesa. Então, goel significa um defensor, um familiar que defendia quando ele não podia fazer a sua própria defesa. E é isso que Jó afirma a respeito de Jesus Cristo. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição, que será efetuada por Cristo no final dos tempos, e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Então, os patriarcas, os primeiros líderes da igreja, entendiam que Jó teve esse entendimento, que haveria um Redentor, que haveria um Salvador, que viria, que ressuscitaria no final dos tempos e ele iria participar com Cristo dessa grande festa, dessa alegria, né? Desse momento sublime. Amém? Terceiro tópico aqui, o terceiro ponto, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Ponto 1, a grandeza de Deus. Subsídio teológico. Enquanto para a Bildade, Deus estava muito longe e não se relacionava com os homens, para Jó, Deus estava bem perto e intimamente se relacionava com a sua criação. Quem é humilde e puro de coração consegue sentir a presença de Deus bem perto. Quem é humilde e puro de coração. Bildade não era humilde e nem puro de coração, porque não podia sentir a presença de Deus bem perto, bem próximo dele. Mas Jó, sim. Amém? O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, no seu último discurso, não traz nada de novo. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina, que Deus é grande e poderoso. Não tem nada de errado nisso, quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Porém, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por Bildade não é o revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida há milênios depois do deísmo no final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Tipo, Deus criou, tá aí, se vira. O mundo tá aí, eu não tô nem aí. E não é isso que aconteceu. Se fosse assim, não teria enviado seu único filho para cá, para morrer por nós. Se Deus tivesse simplesmente largado por aí, né? Ponto 2. Onipotente, mas não ausente. Então, Deus é onipotente, ele pode todas essas coisas. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa é uma diferença entre Deus e Satanás, viu? Satanás não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem facilidade de locomoção, ele se move com facilidade, mas ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem os seus enviados, tem os seus subordinados, ao contrário do nosso Deus soberano, que é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia! Jó responde a Bildade com ironia. Como ajudastes aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Aqui já não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria também vir acompanhado de um conceito de um Deus que é compassivo e amoroso? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo no seu amor. Aleluia!
Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas sim porque ele ama. É por isso que Deus nos disciplina, não porque ele é poderoso, mas é porque ele nos ama. Porque o Pai só corrige a quem ele ama. Diferentemente do conceito apresentado por Bildad, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos que cuidar para que no momento do sofrimento não achemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Ao contrário de nós seres humanos, Deus, ele não é um Deus que nos castiga, que nos pune simplesmente para mostrar que é Deus. Não. Ele nos pune, nos castiga porque ele nos ama. Porque ele quer que sejamos criaturas melhores. Quer que sejamos seres humanos melhores. Quer que vivamos em harmonia, em intimidade com ele. Por isso que ele nos castiga. Por isso que ele permite que aconteçam algumas coisas conosco para que nós sejamos moldados. Agora, o ser humano não. O ser humano tem na sua natureza ruim. Normalmente, o ser humano, nós seres humanos, o que nós fazemos? Quando temos um pouco de poder, nós queremos pisar no outro para mostrar que nós temos poder. Não é assim que Deus faz. Deus é um Deus grandioso, que se fez pequeno para estar entre a gente, sem perder a sua grandiosidade. Se fez pequeno, mas não perdeu sua grandiosidade. Não deixou de ser rei, não deixou de ser majestade. Mas não usou de autoridade para humilhar alguém. Usou de autoridade para ensinar, para corrigir, para disciplinar. Esse é o nosso Deus. E é assim que nós temos que ser. Temos que nos espelhar nesse Deus. Quando formos corrigir alguém, nós temos que ter conhecimento de causa, primeiramente, para corrigir. Mas temos que corrigir em amor, em misericórdia, em paciência, não com aspereza, não com soberba, não com altivez, não chegando como se fôssemos os donos da verdade, os detentores da verdade. Quem podia fazer isso era Jesus Cristo e não fez. Ele, não, em momento algum, ele se exaltou. Muito pelo contrário, ele se humilhou, se colocou na posição de servo, para que nós pudéssemos chegar próximo a ele. O véu que existia, que fazia a separação do santo dos santos, foi rasgado, para que tivéssemos livre acesso ao Pai. Olha só. E Bildad não entendia isso. Bildad tinha uma visão distorcida. Precisamos tomar cuidado, é muito importante esse ponto da lição aqui. Temos que tomar cuidado para o nosso sofrimento não descaracterizarmos Deus, né? Não tornarmos nosso Deus, um Deus cruel, tirano, que só pune e que não nos exalta, que não nos abençoa. Eu tenho um subsídio teológico aqui que eu achei bem interessante. Deus é exaltado e o homem é abatido. Bildad deve ser elogiado aqui por dois motivos. Ele também vai ser elogiado. Por não mais falar sobre o assunto sobre o qual ele e o Jó divergiam, porque ele diz que esgotou todas as argumentações dele, talvez ele começasse a pensar que Jó estava certo, e então era justo não dizer mais nada sobre isso, como alguém que disputa pela verdade. Ficaria satisfeito em ceder a vitória, ou, se ainda julgasse certo, ainda assim sabia que quanto já tinha dito era o suficiente, não discutiria mais incessantemente pela última palavra. E o outro ponto, por falar tão bem sobre o assunto em que ele e Jó estavam de acordo. Se não tivéssemos os nossos corações cheios de pensamentos respeitosos e reverentes sobre Deus e pensamentos humildes sobre nós mesmos, não seríamos tão propensos como somos a contender por questões de duvidosa controvérsia, que são assuntos intricados ou insignificantes. Então, acho que Bildad, aqui o comentarista está dizendo que Bildad deve ser elogiado por esses dois pontos. Primeiro, porque ele parou de falar. Ele falou, não, chega, já acabou minhas argumentações, acho que já tem razão, ele está certo, né? E outro ponto, porque ele e Jó concordavam em uma questão. O ímpio prospera somente até um ponto. Nesse ponto, os dois concordavam. E que Deus é justo, e que Deus é bom e é reto. Bem? O que liga, tem uma frase que eu achei interessante aqui do pastor que ele falou que o que liga o grande com o pequeno é o amor. E quem é o grande? Deus. E quem são os pequenos? Nós. E o que nos liga a Deus, esse Deus grandioso? É o amor dele por nós.
É a sua infinita misericórdia. Porque nós não passamos de trapo de imundícia. Nós muitas vezes somos sepulcros caiados, cheios de podridão. É igual uma história que eu contei do baúzinho chorão, né? O menininho achou, ele estava todo sujo, fedorento. Lavou ele por fora, deixou ele brilhando bonitinho, mas ele não deixou ser aberto. O menininho não conseguia abrir o baúzinho. E um dia ele chegou da escola e sentiu um fedor no quarto dele. Ele falou, mas o que tem aqui? Minha mãe limpou toda a casa. E procurou, olhou. Quando ele chegou perto do baúzinho, um fedor insuportável. Mas o baúzinho estava todo limpo por fora. Aí ele entendeu que o interior do baúzinho guardava podridão. Guardava mágoa, tristeza, ódio, rancor, inveja, soberba, desejo de poder, de autoridade. Nós temos que pedir para o Senhor sondar o nosso coração e ver se não tem isso no nosso coração. Como que nós estamos sendo? Com humildade ou como Jó? Que reconhecemos que não somos nada. Que sabemos a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus e sabemos que essa luta que nós estamos passando não é por conta de pecado oculto, mas por conta de alguma provação que Deus está permitindo que passemos para nos aperfeiçoar. Que igual eu falei na lição passada, o ouro para ser refinado, para ser puro, ele tem que passar pelo fogo, para tirar toda a impureza. O barro, para ser pronto, para ser aquele barro para virar cerâmica, para ser aquele vaso lindo, maravilhoso, ele passa por um processo doloroso. Doloroso, ele vai no forno, ele é pisado, ele é amassado, às vezes fica lá de lado, parado, para descansar, para pensar um pouco, refletir um pouco na vida. E Jó estava nesse momento, no momento de ser pisado, Jó está no momento de ser quebrado, de ser tirado todo qualquer resquício que pudesse ainda haver de impureza no seu coração. Mas Bildade não sabia disso. E para concluirmos, nessa lição, nós vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos, em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó, e por isso atribui o seu sofrimento à existência de pecado oculto. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição, e como consequência o empurra para o moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Olha só, ele está empurrando Jó para viver um moralismo de maneira religiosa, natureza religiosa. O que é de maneira religiosa, natureza religiosa? Só de aparência. Eu vou no culto, eu oro, falo bonito, né? Eu rodo, falo em línguas, tal, mas eu saio da igreja e acabou. Não sou mais aquela pessoa, vivo de qualquer jeito, não oro, não leio a palavra, não jejuo, não me consagro. Isso é moralismo falso. Isso é uma religiosidade falsa, tá? É um moralismo de natureza apenas religiosa. É um ritual que é cumprido, não é verdadeiro, não sai do coração. E por último, ele acaba criando um abismo para querer exaltar tanto a Deus. Com essa lição, nós aprendemos que os moralistas se estribam em suas próprias obras, ou seja, se apoiam em suas próprias obras, e não conseguem sentir genuinamente a presença de Deus. Já os humildes recebem o consolo de Deus e sentem seu amor e sua presença. Amém? Mateus 11, 29. Que nós possamos ser humildes e que nós possamos receber o consolo e sentir a presença e o amor de Deus em nossas vidas. Amém? Deixa seu like aí, deixa seu comentário, peço perdão aí por essa falha de novo. Quando eu precisar gravar de novo, eu não vou mais gravar no celular, eu vou testar na minha câmera, vamos ver se dá certo, se eu consigo depois passar. Amém? Mas os irmãos, prestem atenção nessa lição, leiam, estudem, busquem mais subsídios. Pega a palavra, pega o livro de Jó, dá uma estudada no livro de Jó, pega um dicionário, na internet tem um dicionário, pesquisa lá, não entendeu a palavra, pesquisa o significado. Busca o significado da palavra em hebraico, qual é a raiz, qual é a origem, para entender o porquê do contexto, como que é, o que aconteceu. Amém? Tem uma ministração do pastor Youssef Akiva, já comentei com vocês, Youssef Akiva, sobre a vida de Jó. Ouçam essa ministração, amados, é tremendo. Tremendo, tremendo mesmo. Vai enriquecer ainda mais o conhecimento de vocês. Amém? Curtam, compartilhem, deixem o like de vocês e Deus abençoe a vida de cada um grandemente.
Amém? E até a próxima, se Deus quiser.